amigo estudante, eu sou o professor Célio. Seja bem-vindo ao nosso canal Amor ao Conhecimento. Seja bem-vindo à arte da aprendizagem e à matemática. Para acompanhar mais vídeos, inscreva-se clicando uma vez no botão vermelho inscrever-se e ative as notificações clicando no sininho. Dê o seu like, monte a sua playlist, deixe o seu comentário e compartilhe. Assim, você também dissemina o saber, divulga o conhecimento a todos. Sabia? E para ter um melhor aproveitamento da aula deste vídeo, abaixo na descrição constam os links para que você possa acessar as aulas prévias ou aulas anteriores. Sendo assim, vamos começar a nossa aula. Mínimo múltiplo comum, parte 3. Portanto, dando continuidade, aos vídeos anteriores. Você já vem aprendendo bem, como calcular, como obter o MMC entre dois ou mais números. Você já entendeu o conceito disso. E importante também é você entender para que serve esse conhecimento, Claro, serve para que você consiga resolver determinados problemas cujo assunto são múltiplos de números, ou MMC, com esses números. E também você precisa entender que esse conhecimento é importante para cálculos de frações, por exemplo, em assuntos dos quais a gente vai aprender futuramente. Bom, para darmos continuidade à nossa aula, vamos para a aula prática. Eis a aula prática sobre as propriedades para se obter, o conhecimento das propriedades para se obter o MMC, sem precisar fazer a fatoração. Tá? Então vamos começar por esse aqui e já tem o resultado do MMC. Então vamos especular, vamos ver na prática como se chega no 20, que é o MMC entre esses quatro números aqui, seguindo as propriedades. Então primeiro vamos nos basear no maior número que tem aqui, entre o 2, o 5, 4 e o 10, que no caso é o 10. Então, e vamos nos perguntar, ele é múltiplo de todos os números ou de alguns números? Essa é a pergunta. Então vamos verificar aqui o 10, Vou colocar aqui o 10. Múltiplo do 2? Sim, porque na tabuada do 2 você tem o resultado como 10. Então, 2 aqui também. O 5 é múltiplo do 10? Ou melhor, o 10 é múltiplo do 5? Sim, porque na tabuada do 5 existe o 10, 5 vezes 2, 10. O 10 é múltiplo de 4? Não, na tabuada do 4 não existe o 10. Então, a gente faz o MMC parcialmente, entre o 10, o 2 e o 5. E o MMC entre o 10, o 2 e o 5, já que o 10 é múltiplo de 2 e 5, então nós sabemos que o múltiplo vai ser o MMC, no caso o 10. Tá? Agora, fizemos parcialmente, ok? Então, usando uma das propriedades que diz que o maior número, se ele for múltiplo dos demais, esse número vai ser considerado o MMC, ok? Bom, temos o 10 parcialmente, agora falta o 4. Agora vamos fazer entre o 10 e o 4. Tá? A gente já sabe que o 10 não é múltiplo de 4, evidentemente. E eles não são primos, eles não são consecutivos, eles não são coprimos. Tá? Por quê? O maior divisor entre eles existe. Tá? E o maior divisor entre eles é o 2. Por isso a gente faz. Aí no caso nós seguimos aquela propriedade, em que há essa situação em que a gente multiplica os números, e aí divide por esse divisor, que é o maior possível entre o 10 e o 4, que no caso é o 2. Então 10 vezes 4, 40. 40 dividido por 2, 20. Então 40 dividido por 2, 20. Pronto, chegamos no resultado sem fazer MMC. Realmente é 20. Agora vamos tentar fazer de uma outra forma, Seguindo... Porque, na realidade, nem sempre você consegue aplicar apenas uma propriedade, uma determinada propriedade. Às vezes, a necessidade de aplicar duas propriedades, ou seja, você faz um mix de propriedades num cálculo só.
Então, nem sempre é possível aplicar uma só, né? Então, no caso aqui, nós aplicamos duas, né? Aqui nesse caso, primeiro a gente começou pela propriedade que diz que se houver o maior número ele for múltiplo dos demais ou de alguns, esse vai ser MC. Então, por enquanto, a gente havia descoberto uma parte, né? E aí tivemos que aplicar outra propriedade para poder chegar realmente no 20, que é o resultado, ok? Agora vamos pensar em outra forma também de resolver e chegar no 20, né? Usando outras propriedades. Por exemplo, a gente pode pensar na propriedade dos números primos, né? que diz a respeito dos números primos. Então, no caso aqui, vamos analisar quem são os números primos, o 2 e o 5 apenas, né? Então, entre o 2 e o 5, né? Se fosse apenas o 2 e o 5, eles são primos, a gente precisa multiplicá-los, né? Então, 2 vezes 5, 10. Ok? Aí, então, quem sobrou agora? O 4 e o 10. Então, 10, né? O 10 desse resultado aqui. Aí o 4 e o 10, né? Ok? Então, sobraram 3, né? Com o resultado entre o 2 e o 5, porque pela propriedade, se você tem números primos, você pode multiplicá-los, né? Então, 2 vezes 5, 10. E aí, 10 com 4 e com outro 10 aqui. Ora, MC entre números iguais, né? É o próprio número, certo? MC entre dois números iguais, se fosse 10 e 10, logicamente não precisaria nem calcular o MMC. É o próprio número. Então, no final, vai sobrar 4 e 10. Sobrando 4 e 10, vamos aplicar a mesma propriedade que nós aplicamos aqui. Então, também chegamos no 20. Tá? Então, começamos diferente, né? Nessa segunda linha aqui de baixo, nós começamos usando uma outra propriedade, tá certo? Que é a propriedade entre os números primos. Agora vamos ver outras possibilidades, né? Podemos começar pela propriedade dos números consecutivos, né? Então, no caso, quem são números consecutivos aqui? Ó, o 5 e o 4, né? Ou 4 e 5. Porque depois do 4 vem o 5, então são números consecutivos. Com números consecutivos a gente pode multiplicar também, então 4 vezes 5, 20. Tá? E aí sobrou quem? Além do 20, né? O 20, o 10 e o 2. Ok? Nesse caso aqui, o 10, ele agora vamos analisar entre o 10 e o 2. O 20, no caso aqui é o maior número, ele é múltiplo de 10? Sim, porque 10 na tábua do 10, 10 vezes 2 dá 20, né? E o 20 é múltiplo do 2? Sim, porque na tábua do 2, 2 vezes 10 dá 20. Então chegamos no 20, tá? Então foram 3 formas que a gente utilizou para chegar no mesmo resultado usando mais de uma propriedade, ok? Vamos a mais um exemplo aqui. Sempre começando pelo maior número, o 8. 8 é múltiplo de quem? Vamos colocar o 8 aqui. O 8 é múltiplo de 2? Sim, tábua do 2 existe o 8, né? 8 é múltiplo de 4? Sim, na tabuada do 4 existe o 8. Algum número mais? Não, né? Então, agora fazemos aqui o MC entre o 8, 2 e 4. E nós sabemos que o 8 é múltiplo, então, logo 8. Agora, vamos pegar os que sobraram, né? Então, além do 8 aqui, 8, o 5, né? O 3 e o 2. Aliás, o 2 não. O 2 não entra. O 2 não sobrou. Então, é o 8, 5 e 3, né? Porque o 2 aqui, a gente já fez o cálculo, porque o 8 é múltiplo de 2. Então, vamos fazer o MC entre o 8, o 5 e o 3, ok? Bom, nesse caso aqui, a gente entra numa outra propriedade, né? Em que você não tem números... em que o 8 não é múltiplo nem do 5 nem do 3, né? E nesse caso aqui, a gente está na propriedade em que há números coprimos. Então, o 8, o 5 e o 3, por exemplo, eles são coprimos. Por quê? Porque o único divisor comum que eles têm é o número 1, tá? Sendo que o 5 e o 3 são números primos, né? Então, os divisores de 5 são 1 e o 5. Os divisores de 3, o 3 também é um número primo, é 1 e o 5. Ou melhor, 1 e o 3. O 8 não é primo, é um número composto. Os divisores dele são
1, 2 e 4, né? E além do 8, então 1, 2 e 4 e 8. Então o único divisor que é em comum entre os três é o número 1. Portanto, eles são coprimos, que é uma propriedade, né? Então, nesse caso, se diz que tem que multiplicar. 8 vezes 5, 40. 40 vezes 3, 120. Chegamos no resultado 120, ok? Agora vamos fazer de uma outra maneira, né? Vamos, no caso aqui, usar os números, pensar nos números consecutivos, usar a propriedade dos números consecutivos. Vamos ver quem são os números consecutivos. Aqui, por exemplo, o 2, né? Depois do 2 vem o 3. Depois do 3 vem o 4. E depois do 4 vem o 5. Tá? Então, todos esses aqui são números consecutivos. Temos também que multiplicar os números consecutivos, né? De acordo com a propriedade. Então, 2 vezes 3, 6. 6 vezes 4, 24. E 24 vezes 5, 120. Ok? Aí sobrou o 120, né? E o 8. Tá? O 8 não fazia parte dos números consecutivos. Então, 120 e 8. Ok? 120 é um número maior. Basta sabermos agora se ele é múltiplo do 8, né? Aqui no caso, para a gente saber, né, tem mais de uma maneira, mas uma delas é com conhecimento de regra de divisibilidade, certo? A gente pode saber se 120 é múltiplo de 8. Então, nesse caso aqui, vamos pensar se 120 pode ser múltiplo de 8, então 8 é divisor de 120 e 120 é divisível por 8, portanto. Mas para termos certeza, né, então vamos usar a regra de divisibilidade em relação ao 8. Para sabermos se um número é divisível por 8, a gente precisa duplicar, ou melhor, quadruplicar, né? O número da centena aqui no caso é 1. Então, 1 vezes 4 dá 4. Somar com o dobro da dezena, que é o 2. Então, 2 vezes 2 dá 4. Então, 4 mais 4 dá 8. Em seguida, a gente tem que somar com o valor das unidades. No caso aqui é somente 0, então 8 mais 0 dá 8. Então, nesse caso, 120 é divisível por 8. Então, se 120 é divisível por 8, logo, 120 é múltiplo de 8. Então, também chegamos na mesma resposta. Ok? Vamos para uma outra forma de calcular. Vamos começar pelos números primos, né? Então, quem são os números primos aqui? O 2, né? O 5, o 3 e o 5. Então, 2, o 3 e o 5 são números primos. Também precisamos, a forma de resolver com números primos é multiplicando. Então, 2 vezes 3, 6, 6 vezes 5, 30. Ok? Então, sobrou 30, o 8 e o 4, né? Então, o 30 aqui, ele não é múltiplo de 8, nem múltiplo de 4, tá certo? Porque na tábua do 8 não existe nenhum resultado que dê 30, e na tábua do 4 também não existe nenhum resultado que dê 30. Então, vamos ver como a gente pode fazer aqui. Vamos observar o 8 e o 4, por exemplo. Ó. Entre o 8 e o 4, como o 8 é maior, a gente pode se perguntar, o 8 é múltiplo de 4? Sim, o 8 é múltiplo de 4, né? Então, no caso, é 8. Tá certo? Aí aqui sobra o 30 e sobra o 8, né? Bom, a gente já sabe que 30 ainda continua não sendo múltiplo de 8, lógico, né? Então, o que a gente pode observar aqui é qual é o maior divisor comum que há entre eles. Então, o maior divisor comum que há entre eles será o 2, tá? Pela regra de divisibilidade, é o 2, ok? Então, como temos que fazer? Multiplicar o 30 com o 8, que vai dar 240, né? E depois dividir pelo divisor comum, o maior divisor comum, que é o 2. Então, chegamos em 120. Ok? Então, foram 3 formas também de a gente tentar chegar no resultado. Sempre procurar a melhor forma, a forma mais rápida, de preferência, né? E usando mescla, né? Mesclando propriedades, né? Porque, como eu disse, né? Nem sempre é possível usar apenas uma propriedade. Então, usa uma propriedade, aí você vai para uma outra propriedade, resolve essa propriedade até chegar no resultado, tá certo? Bom, esse aqui deu 64, né? Como resolvemos isso? Observamos o maior número aqui, que é o 64, e nos perguntamos se ele é múltiplo dos demais. Então, por exemplo, o 16, ele é múltiplo de 16, tabuada 16, 16 vezes 1, 16, 16 vezes 2, 32, então 16 vezes 4 dá 64.
Então 64 é múltiplo de 16. E agora o 32. 32 vezes 1, 32. Tabuado 32, né? 31 vezes 1, 32. 32 vezes 2, 64. Opa, confirmamos rapidamente que o MC realmente é o 64, tá? Porque ele é o maior número, ok? Então isso aqui foi muito rápido, muito fácil, né? Aplicamos apenas uma propriedade, não é isso? Vamos a esse outro exemplo também. Aqui temos três números, né? Dois são primos, que é o 5 e o 7, e o 9 não é primo. 9 é o maior número, mas ele não é múltiplo dos demais, tá? E não existe um máximo divisor comum entre eles, tá certo? Então, o que podemos pensar, né? Podemos pensar que há pelo menos o divisor 1 entre eles. Então, o menor divisor, ou o único divisor que há entre eles, melhor dizendo, né? É o valor 1. Então, quando for o valor 1, significa que os números eles são coprimos. Então, nesse caso, basta a gente multiplicar os números também. Então, 5 vezes 7, 35. E 35 vezes 9 dá 315, certo? Então, isso também foi muito fácil. Aplicamos apenas uma propriedade. Vamos a mais um exemplo agora envolvendo problema. Um problema aqui, né? Que diz, quais são dois números que a soma é 30 e o MMC é 36? Bom, antes de mais nada, para resolver o problema, a gente não sabe até que a gente o interprete, né? Para entender a lógica de quem elaborou o problema. No caso aqui, o problema quer saber quais são dois números. Ele quer saber sobre dois números, né? Que se somados dá o resultado 30 e se fizer o MMC entre eles dá 36, tá? Então vamos começar avaliando o múltiplo, que é o MMC, 36. O 36, o múltiplo, né, ele é um número que ele é um dividendo, tá? Em relação ao outro número. Então o outro número ele é um divisor, tá? Então nesse caso vamos pensar nos divisores possíveis em relação ao 36, tá certo? Bom, nós sabemos que precisam ser dois números, né, que somados dê 30 e possivelmente devem ser duas dezenas, tá? Pode ser que sejam números, pode ser que sejam unidades, né, 6 unidades, 10 unidades, somados a uma dezena, mas provavelmente são duas dezenas. Mesmo assim, vamos especular os divisores que não são dezenas, tá? São menores que as dezenas. Então, vamos começar. Bom, para saber se o 36 é divisível, por exemplo, por 2, o número precisa terminar por um algarismo que seja par. Então, o 6 aqui é par, então serve o 2 também, né? Por 3, a regra diz que tem que somar os algarismos e ser um múltiplo da tabuada do 3. Então, 3 mais 6, 9, tem a tabuada do 3, então o 3 também serve. O 4, a regra diz que a gente tem que duplicar a dezena e somar com as unidades. Então, 3 vezes 2, 6, com mais 6, 12. 12 tem a tabuada do 4. E 36 também faz parte da tabuada do 4. Então, logo, 4 é divisor de 36. O 5 não, porque tem que terminar por 5 e o 6. O 6, o número tem que ser ao mesmo tempo divisível por 2 e por 3. Então, logo, o 6 serve também. O 7. Bom, o 7 é um número primo, né? 7 vezes 1, 7. 7 vezes 2, 14. Bom, na tabuada do 7 não há nenhum número que dê 36, né? Porque 7 vezes 5, 35. Então, o 7 não serve. O 8 serve? Na tabuada do 8 também não tem, né? Porque 8 vezes 1, 8. 8 vezes 2, 16. 8 vezes 3, 24. E 8 vezes 4, 32. O próximo 8 vezes 5, né, ultrapassa 32, que vai ser 40. Então também não serve. O 9 serve. O 9 é a mesma regra para o 3, né, que é a mesma do 3, que somam seus algarismos e verifica se tem a tabuada. Então 3 mais 6, 9. 9 tem a tabuada do 9, então também serve o 9. Né? Então aqui são os números menores que as dezenas. E evidentemente que somando não vai dar 30, né? De 2 a 2, de 2 em 2 não dará 30. Então vamos agora para as dezenas. 10 não é porque tem que terminar por 0 o número, né? 11 é o número primo, né? Então tem que ser números cujas dezenas são repetidas, por exemplo, 22, 33, 44, então não serve. O 12, a regra diz que tem que ser tem que ser divisível ao mesmo tempo por 3 e 4. Tem 3 e 4 aqui, olha. Então a gente sabe que dá por 12. Ok? 13. 13 é um número primo, né?
mas não tem 36 na tabuada do 13. 14, a regra diz que tem que ser por 2 e por 7. Tem um 2 aqui, mas não tem um 7 aqui, então não serve. O 15, a regra diz que tem que ser por 3 e por 5. Tem o 3 aqui, mas não tem o 5, então não serve. O 16, bom, a tábua 16 é fácil verificar que não tem o 36, porque 16 vezes 1, 16, 16 vezes 2, 32, logo 16 vezes 3 não vai dar 36, ok? 17 é um número primo, 17 vezes 1, 17, 17 vezes 2, 34, logo não vai ter o 36. E 18, a regra diz que tem que ser ao mesmo tempo divisível por 2 e por 9. Bom, tem o 2 aqui, tem o 9, então serve 18. Opa, já achamos dois números que são dezenas e, se você reparar, somando-os dá 30, né? Então, os números que a gente está procurando, os dois números, são 18 e 20, né? Podemos até fazer um cálculo aqui para verificar se realmente 18, o MC entre 12 e 18 dá 36, né? Bom, 18 e 12 e 18. Vamos colocar aqui 12 e 18, né? Vamos verificar se realmente dá 36. Já achamos a resposta. Vamos fazer mais uns cálculos aqui, estudar mais um pouco. Agora entre o 12 e o 18. Bom, o 18 não é múltiplo de 12, então podemos verificar o maior divisor possível entre eles. O maior número divisor possível entre eles vai ser o 6, né? Porque, segundo a regra, para que o número seja divisível por 6, tem que ser divisível ao mesmo tempo por 2 e por 3, né? No caso, o 12 dá por 2 e dá por 3. O 18 dá por 2 e dá por 3 ao mesmo tempo, né? Então, no caso, realmente vai ser o 6. Aí a regra diz que nós temos que multiplicar, né? Então 12 multiplicado por 18, né? Ou 18 multiplicado por 12 vai dar, bom, se fosse por 10, 180 vezes 10 daria 180, aí somado com 2 vezes 18 dá 36, então vai dar 216, ok? Aí pegamos o 216 e dividimos pelo maior divisor possível, que é o 6. E aqui vai dar 36, tá? Realmente vai dar 36 aqui. Então está corretíssimo. Uma outra maneira de a gente fazer esse MC aqui é da seguinte maneira: a gente pode reduzir o tamanho dos números, né, por equivalência. Então, descobrimos primeiro o maior divisor possível, que é o 6. Então, vamos pegar o 12 e dividir por 6, tá? Então, 12 dividido por 6 dá 2, ok? 18 dividido por 6 dá 3, tá? Aí nós temos aqui dois números que foram reduzidos de tamanho, então se transformaram em números primos, né, o 2 e o 3, e aí podemos multiplicar, né, nesse caso, dá 6, e depois a gente multiplica, por coincidência, por 6 também, porque é o máximo divisor comum, né, o maior divisor comum entre o 12 e o 8. E você vai verificar que também a gente chega em 36, tá? Isso aqui é uma outra forma de fazer rapidamente o MMC, tá, nessa situação. Certo? Bom, amigo estudante, estamos terminando a aula de hoje. Procure revê-la, procure acessar na descrição as aulas prévias e procure sempre compartilhar, ok? Bom estudo e até o próximo vídeo.